Elon Musk estava ao vivo na TV, havia crianças na plateia, algumas com seus pais animadas para ouvir um dos homens mais inteligentes vivos. Mas quando ele começou a falar, não era sobre viagens espaciais ou o mais recente modelo da Tesla. Elon começou a falar sobre Deus. A sala ficou em silêncio, as pessoas se inclinaram para a frente em seus assentos. O apresentador do programa, que esperava uma discussão relacionada à tecnologia, estava visivelmente surpreso, mas não disse nada. Elon tinha toda a atenção da plateia. Eu sei que muitos de vocês pensam que sou todo sobre ciência e números, disse Elon com um leve sorriso. E sim, eu amo tecnologia. Eu adoro resolver problemas, mas há algo maior do que apenas ciência e tecnologia. Há algo além. Ele fez uma pausa olhando ao redor da sala, especialmente para as crianças, cujos olhos arregalados refletiam uma mistura de curiosidade e confusão. O que Elon Musk, o homem que havia criado foguetes e carros elétricos, iria dizer sobre Deus? Sempre me perguntei sobre o universo, continua Elon. Não apenas como ele funciona, mas por ele existe. Por que estamos aqui? Por que o universo segue regras? E de onde essas regras vêm? A plateia estava agora completamente envolvida. Até mesmo aqueles assistindo de casa sentiram uma mudança no ar. Sabiam que Elon os estava conduzindo a algo profundo e estavam ansiosos para seguir. Enquanto Elon falava, uma menina jovem, provavelmente não tinha mais que 10 anos, levantou a mão. As câmeras se voltaram para ela. Ela era pequena, com cabelo loiro, preso em um coque bem arrumado, e vestia um vestido rosa brilhante que se destacava na sala. Ela parecia nervosa, mas determinada. O apresentador também a percebeu e fez um gesto para que Elon a reconhecesse. Elon parou de falar e sorriu calorosamente para a menina Zero. Sim, ele disse, incentivando-a a falar. A pequena hesitou por um momento, mas então perguntou com a voz mais inocente. Senhor Musk, o senhor acredita em Deus? A sala ficou ainda mais silenciosa. Se isso fosse possível, a plateia, o apresentador, todos esperavam pela resposta de Elon. Era uma pergunta que poderia levar a qualquer lugar. E todos queriam saber o que diria esse homem da ciência. Elon se inclinou ligeiramente para a frente, como se quisesse garantir que a garota soubesse que estava levando sua pergunta a sério. Essa é uma ótima pergunta, disse ele, e a verdade é que eu penso muito sobre isso. Penso sobre o quão incrível o universo é, como ele é tão grande e ainda assim tão perfeitamente equilibrado. Eu não tenho todas as respostas, mas acredito que há algo maior do que todos nós. Ele fez uma pausa novamente, deixando suas palavras ficarem no ar. Algumas pessoas chamam isso de Deus, outras chamam de o universo, mas eu acredito que há algo lá fora guiando tudo. A garota sorriu satisfeita com sua resposta, mas o resto da plateia ficou querendo mais. O que exatamente Elon Musk acreditava, eles precisavam ouvir mais, e Elon parecia pronto para dar exatamente o que eles queriam. Elon respirou fundo e olhou ao redor para a sala cheia de rostos curiosos. Veja, começou ele, quando olho para as estrelas ou quando penso sobre a complexidade da vida na Terra, é difícil não acreditar em algo maior. Eu enviei foguetes para o espaço, via a Terra de cima, e deixe-me te dizer, isso faz você pensar. Ele sorriu levemente enquanto continuava. Isso faz você pensar sobre o quão pequenos somos, mas também sobre o quão especiais somos. Eu não acho que nada disso aconteceu por acaso. O modo como os planetas se movem, a maneira como a vida existe, tudo parece planejado. A tensão na sala aumentou. Elon estava falando sobre coisas além da ciência, ele estava insinuando algo mais profundo, algo espiritual, mas ainda não tinha dito tudo. A plateia se inclinou para a frente, esperando mais. A questão sobre a ciência, disse Elon, é que ela pode te dizer como as coisas funcionam, mas nem sempre pode te dizer por que elas funcionam. E é aí que a fé entra. Você não precisa escolher entre ciência e acreditar em algo maior, você pode ter os dois. Foi uma afirmação poderosa. Muitos dos adultos na sala, e até mesmo os telespectadores em casa, acenaram com a cabeça em concordância. Elon estava fazendo a ponte entre dois mundos, a ciência e a fé, de uma forma que parecia significativa e real. Mas as crianças na plateia ainda tinham perguntas. Uma a uma, começaram a levantar as mãos, ansiosas para ouvir mais desse homem conhecido por suas invenções, mas que agora estava falando sobre os mistérios da própria vida. Um garoto na primeira fila foi o próximo a falar. Ele tinha cerca de 12 anos, usava uma jaqueta azul e parecia que havia pensado em sua pergunta por um tempo. Sir Musk, ele perguntou, se há um Deus, por que coisas ruins acontecem? A expressão de Elon suavizou.
Era uma pergunta difícil, uma que muitos adultos lutam para responder, mas Elon não se esquivou. Essa é uma pergunta muito boa, ele disse, e uma pergunta que as pessoas têm feito há milhares de anos. Ele fez uma pausa para pensar e a sala ficou ainda mais silenciosa. Eu não tenho todas as respostas, ele disse honestamente, mas eu acho que parte da resposta é que vivemos em um mundo de escolhas livres. As pessoas podem escolher fazer o bem ou o mal, e às vezes coisas ruins acontecem por causa dessas escolhas. O garoto sentiu, mas não havia terminado. Mas eu também acredito que o bem pode vir de situações ruins. Às vezes, os momentos mais difíceis da vida podem levar às maiores mudanças. Então, mesmo quando coisas ruins acontecem, sempre há esperança. A plateia estava visivelmente emocionada com suas palavras. Ele havia transformado uma pergunta difícil em uma mensagem de esperança, mas ainda havia mais por vir. Elon voltou sua atenção para as crianças na sala. Veja, ele disse, eu acredito que cada um de vocês tem o poder de tornar o mundo um lugar melhor. Vocês não precisam ser cientistas ou inventores para mudar o mundo. Vocês só precisam ser gentis, ajudar os outros e acreditar em algo maior do que vocês mesmos. Suas palavras ressoaram com todos na sala. As crianças especialmente pareciam inspiradas. Elas haviam chegado esperando ouvir sobre o espaço e tecnologia, mas em vez disso, estavam recebendo uma lição de fé e bondade de uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Elon sorriu para as crianças, seus olhos cheios de calor. Todos vocês têm o potencial para fazer coisas incríveis, disse ele. Só lembrem-se, não é só sobre o que vocês fazem, é sobre o porém, e se acreditarem em algo maior do que vocês mesmos, sempre encontrarão a força para continuar, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Elon, então, compartilhou uma história pessoal de sua própria vida. Quando era mais jovem, disse ele, enfrentei muitos desafios. As pessoas não acreditavam nas minhas ideias, elas achavam que mandar foguetes para o espaço era impossível. Mas eu não desisti. Eu acreditei em mim mesmo e acreditei que havia um propósito no que eu estava fazendo. Sua história foi um lembrete poderoso de que a crença, seja em Deus, no universo ou simplesmente em si mesmo, pode levar as pessoas a conquistar o impossível. As crianças na plateia estavam claramente inspiradas e até mesmo os adultos pareciam emocionados com suas palavras. A mensagem de Elon era clara. A crença é uma força poderosa e pode ajudar as pessoas a superar até os maiores desafios. À medida que o show começava a se encerrar, Elon aproveitou o último momento para se dirigir à plateia. Eu não tenho todas as respostas, disse ele, mas acredito que há algo maior do que todos nós lá fora, seja você chamar isso de Deus ou o universo. Eu acho que é importante acreditar em algo. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. E se algum dia se sentirem perdidos ou inseguros, continuou, lembrem-se de que vocês fazem parte de algo maior. Há um motivo para vocês estarem aqui, e vocês têm o poder de fazer a diferença no mundo. As crianças na plateia sorriram claramente, tocadas pela mensagem, e quando as câmeras percorriam a sala, ficou claro que Elon Musk havia feito algo extraordinário. Extraordinário. Ele havia pegado uma simples pergunta de uma criança e a transformado em uma mensagem de esperança, fé e inspiração para milhões. O show terminou, mas as palavras de Elon ficaram na mente de todos que as ouviram. Não se tratava mais apenas de foguetes, e ciência era algo mais profundo, algo que tocava o coração das pessoas em todos os lugares. Depois que a transmissão ao vivo terminou, a sala estava cheia de entusiasmo e sussurros. Elon Musk acabara de falar sobre Deus de uma maneira que ninguém esperava. Para muitos, foi como uma pausa revigorante nas discussões científicas habituais. Suas palavras ficaram na mente do público e até mesmo os telespectadores em casa não conseguiam parar de pensar no que acabaram de presenciar. As pessoas imediatamente foram para as redes sociais discutindo a visão inesperada de Elon sobre Deus e o universo. Alguns o elogiaram por sua abordagem equilibrada entre ciência e fé, enquanto outros ficaram surpresos que um homem tão profundamente enraizado na tecnologia pudesse falar tão abertamente sobre a existência de algo maior. Independentemente das opiniões, todos concordaram em uma coisa: Elon Musk havia iniciado uma conversa que milhões ao redor do mundo agora estavam ansiosos para participar. Mas enquanto os adultos estavam ocupados, debatendo, foram as crianças que pareceram entender melhor a mensagem de Elon. Elas não se importavam com as diferenças entre ciência e fé, viam apenas um homem dizendo-lhes que tinham o poder de mudar o mundo. Mais tarde naquele dia, enquanto as crianças saíam do estúdio, muitas delas carregavam o peso das palavras de Elon com elas.
Algumas foram inspiradas a fazer perguntas aos pais que nunca haviam ousado fazer antes, outras começaram a questionar seu próprio propósito na vida. Todas saíram com uma nova compreensão do que significava acreditar em algo maior do que elas mesmas. Nos bastidores, Elon sentou-se em seu camarim, refletindo silenciosamente sobre o que acabara de acontecer. Ele sempre soubera que um dia alguém lhe perguntaria sobre suas crenças, mas não esperava que fosse ao vivo na TV, e certamente não de uma criança. No entanto, de certa forma parecia certo. Ele havia falado do coração, e julgando pelas reações da audiência, suas palavras haviam ressoado. Com muitos, Elon não era um homem religioso no sentido tradicional, mas sempre fora fascinado pelas grandes questões da vida. Por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? De onde veio o universo? Com o passar dos anos, seu trabalho em ciência e tecnologia só havia aprofundado essas questões ao invés de respondê-las. Para ele, o universo era um lugar de mistério infinito. Ele acreditava que a ciência poderia explicar muito sobre como o mundo funcionava, mas não poderia explicar tudo. Havia coisas importantes, que a ciência simplesmente não conseguia alcançar. E para essas coisas, ele aprendera a confiar em algo maior, algo além do alcance do conhecimento humano. Mas não se tratava apenas de fé em Deus ou no universo. Elon também acreditava no poder da humanidade. Ele acreditava que cada pessoa, não importa quão pequena ou insignificante pudesse se sentir, tinha o potencial para fazer a diferença, e essa crença, mais do que qualquer outra coisa, foi o que o levou a construir foguetes, criar carros elétricos e ultrapassar os limites da tecnologia. Enquanto Elon estava ali, ele percebeu que sua mensagem ao vivo na TV havia sido mais do que uma resposta à pergunta de uma criança. Havia sido uma mensagem para o mundo, uma mensagem de esperança, fé e crença no potencial de cada ser humano. Dias após a transmissão, o mundo ainda falava sobre as palavras de Elon Musk na TV ao vivo. Os meios de comunicação pegaram a história e pessoas de todos os tipos de vida deram suas opiniões sobre a mensagem dele. Alguns estavam inspirados, outros eram críticos, mas a conversa continuava a crescer. Líderes religiosos elogiaram Elon por reconhecer a possibilidade de um poder superior, enquanto cientistas admiraram sua abordagem equilibrada entre fé e razão. Pais ficaram especialmente emocionados ao ver o quanto as palavras de Elon haviam afetado seus filhos. Muitos pais relataram que seus filhos começaram a fazer perguntas sobre Deus, o universo e o propósito de suas próprias vidas. Para algumas famílias, essas foram as primeiras conversas reais que tiveram sobre assuntos tão profundos, mas não foram apenas as famílias que foram impactadas. Escolas, igrejas e grupos comunitários começaram a organizar discussões e eventos centrados nas ideias que Elon havia levantado. Pessoas de todas as origens religiosas e não religiosas, jovens e velhas, estavam se unindo para explorar as grandes questões da vida, assim como Elon havia feito, e para as crianças que estavam na plateia naquele dia, as palavras de Elon se tornaram uma memória duradoura. Muitas delas começaram a sonhar mais alto, imaginando-se como aquelas que um dia mudariam o mundo. Elas não sabiam exatamente como fariam isso ainda, mas acreditavam assim, como lhes dissera que tinham o poder de fazer a diferença. À medida que os dias se transformaram em semanas, a mensagem de Elon Musk continuou a inspirar milhões. Suas palavras haviam aberto um mundo de possibilidades para pessoas em todos os lugares. Ele havia lembrado a todos que a vida não era apenas sobre tecnologia e progresso, era sobre algo mais profundo, algo mais significativo. Nos meses seguintes, muitas pessoas começaram a seguir seus sonhos com uma paixão renovada. Alguns se envolveram mais em suas comunidades, ajudando os necessitados. Outros começaram a explorar suas próprias crenças e a questionar o sentido da vida de maneiras que não haviam feito antes. As palavras de Elon também tiveram um impacto profundo na forma como as pessoas viam a ciência e a fé. Para muitos, os dois sempre pareciam forças opostas, mas Elon mostrou que poderiam coexistir. Ele demonstrou que era possível acreditar no poder da ciência, enquanto também reconhecia a existência de algo maior. E à medida que o mundo continuava a avançar, as pessoas começaram a perceber que as respostas para as maiores perguntas da vida não estavam apenas no que poderiam descobrir por meio da ciência, mas sobre o que eles poderiam descobrir dentro de si mesmos. Anos depois, as pessoas olhariam para aquela transmissão ao vivo de TV como um ponto de virada na maneira como o mundo via a ciência, a fé e o espírito humano. Elon Musk sempre foi conhecido como um homem de inovação e progresso.
Mas suas palavras sobre Deus deixaram um impacto duradouro que foi muito além da tecnologia. Para as crianças que estavam na plateia naquele dia, a mensagem de Elon se tornou uma luz orientadora em suas vidas. Muitas delas cresceram e seguiram carreiras nas áreas de ciência, tecnologia e educação, mas nunca esqueceram a importância da fé, da bondade e da crença em algo maior do que elas mesmas. E para Elon, a experiência foi igualmente significativa. Ele continuou a ultrapassar os limites da ciência e da tecnologia, mas também permaneceu comprometido com a ideia de que havia mais na vida do que aquilo que poderia ser visto ou medido. Ele acreditava no poder do espírito humano e acreditava que cada pessoa tinha o potencial de mudar o mundo para melhor. No final, as palavras de Elon Musk na TV ao vivo inspiraram milhões. Ele mostrou ao mundo que era possível acreditar tanto na ciência quanto em algo maior. E ao fazer isso, iniciou uma conversa que continuaria a mudar o mundo por gerações. À medida que o mundo avançava, o impacto da transmissão ao vivo de Elon Musk se aprofundava. Sua mensagem se tornou uma base para muitos reconsiderarem o que significava ser humano. As palavras que ele disse ecoaram muito além das crianças que estavam no estúdio naquele dia. Pessoas de todos os cantos do mundo encontraram um novo significado nas palavras de Elon sobre a conexão entre fé e razão, entre o conhecido e o desconhecido. A abordagem de Elon era única. Ele havia construído foguetes, mudado indústrias e feito declarações ousadas sobre o futuro da humanidade. Mas sua reflexão sobre Deus trouxe uma dimensão completamente nova à sua imagem pública. Ele se tornou mais do que apenas um visionário tecnológico. Ele se tornou alguém que bridava a lacuna entre a ciência e os mistérios da vida. Os pais começaram a ensinar seus filhos não apenas sobre fatos científicos, mas sobre as maravilhas que a ciência não podia explicar. As conversas passaram a ser não apenas sobre como as coisas funcionavam, mas sobre por que as coisas existiam. Havia um propósito por trás de tudo isso? A complexidade da vida no universo poderia realmente ser aleatória? Ou havia uma força orientadora por trás disso? A crença de Elon de que todo ser humano tinha um papel a desempenhar, independentemente de onde viesse, ressoou especialmente com os jovens. Eles o viam como alguém que não acreditava apenas no poder da tecnologia, mas também no poder dos indivíduos para moldar o futuro. As crianças o admiravam não apenas por seu sucesso, mas pela convicção de que elas também poderiam fazer a diferença. À medida que as palavras de Elon Musk se espalhavam pelo mundo, ficou claro que isso não era apenas um momento passageiro na cultura pop, era o começo de algo maior. Líderes religiosos de diversas crenças acolheram seus pensamentos, encontrando pontos em comum com alguém que entendia tanto a importância da ciência quanto os mistérios do universo. Em alguns lugares, escolas e comunidades começaram a realizar workshops que exploravam o equilíbrio entre fé e ciência, usando a mensagem de Elon como ponto de partida. Suas palavras despertaram conversas profundas entre pessoas que nunca haviam considerado a possibilidade de misturar investigação científica com reflexão espiritual. Ao mesmo tempo, nas casas ao redor do mundo, os pais se viram discutindo tópicos que antes eram muito complexos ou intimidadores. As crianças começaram a fazer perguntas como: por que estamos aqui e existe um propósito na vida? Pais, que antes tinham dificuldades em responder a essas perguntas, agora se sentiam à vontade para explicar que tudo bem não ter todas as respostas. Como Elon havia dito, o importante não era ter todas as respostas. Era ser curioso, aberto e disposto a explorar tanto a ciência quanto a fé. Até mesmo nos círculos acadêmicos, as palavras de Elon geraram novos debates. Acadêmicos que por muito tempo separaram a ciência da espiritualidade se viram reconsiderando suas posições. As duas coisas poderiam coexistir. Seria possível ser um homem de razão e um homem de fé ao mesmo tempo. Elon havia demonstrado que a resposta poderia ser sim, e muitos estavam ansiosos para explorar essa ideia mais a fundo. Tem um link especial para você no comentário fixado. Se você se emocionou, aprendeu algo ou simplesmente gostou dessa história, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e nos motiva a trazer mais histórias emocionantes como esta. E por favor, deixe um comentário nos contando de onde você está ouvindo essa história. Isso não só nos ajuda a saber até onde nossas histórias estão chegando, mas também aumenta muito o nosso engajamento. Então, já aproveita e comenta, combinado? Ah, e não se esqueça de assistir a próxima história que está aparecendo na sua tela agora. Eu garanto que será tão emocionante quanto essa. Obrigado por estar aqui e até a próxima.